Rapaziada, mais uma vitória do Palmeiras, já tá virando rotina falar isso aqui no canal, né, pessoal? Mais uma vitória do Verdão, dessa vez da Copa do Brasil, classificado para a próxima fase, para as oitavas de final. Palmeiras não deu chances ao Ceará, né, pessoal? E eu separei aqui para vocês o que alguns dos comentaristas Brasil afora falou sobre o Palmeiras, sobre esse jogo. Um deles, Felipe Facincani, então já no início do vídeo aqui trazendo o trecho do que falou o Facincani aí para vocês em primeira mão, beleza? Mas antes de conferir aí, não esquece, deixa o like, pessoal. O like é muito importante, ajuda demais, fortalece muito o canal, então fortalece aí no like para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí, beleza? Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você sempre receber os vídeos novos aqui do canal e estar sempre inteirado aí em tudo que tá acontecendo com o Verdão. Belezinha? Bom, então, sem mais enrolação, bora conferir aqui, porque o Facincani falou, rasgou elogios ao Verdão, falou do Estevão, então bora conferir. Tá vindo bem, vitória ótima e contra o Flamengo, vai ser 110%? Tem que ser 110 milhões de por cento. 110% não é pouco, entendeu? Agora, Guilherme, sequência pesada que você fala, tá? Campeonato Brasileiro? Sim. Mas é pesada e ao mesmo tempo ideal. Não tem melhor momento para o Palmeiras do que pegar esses dois adversários agora. Por quê? Vamos lá. Palmeiras está jogando bem. Palmeiras está com a condição física ótima. Tudo bem essa lesão agora do Felipe Anderson, mas você vê que o time fisicamente está jogando bem. Terceiro ponto, meu caro Guilherme. O Palmeiras está, às vésperas do Mundial de Clubes, precisando dessa última injeção de ânimo motivacional para chegar nessa competição erguido, né? Com motivacional lá em cima, com a bandeira colocada lá no alto. E acima de tudo, meu parceiro, o time está jogando e encontrando os resultados de todas as formas. Seja fazendo uma partida mais ou menos, seja fazendo uma boa partida, a confiança está alta. Então, diferente do que foi naquele período de agosto do ano passado, o que aconteceu em agosto do ano passado, Guilherme? Palmeiras não estava bem, desfalques, time sem confiança e sequência pesada. Palmeiras morreu ali. Desta vez, não. Palmeiras está bem, o time tem bons jogadores e o elenco melhorou. Fisicamente o time está com confiança. Tem alternativas para o Abel rodar. Os resultados estão acontecendo. Então não tem melhor período do que você pegar o Flamengo e o Cruzeiro agora, tentar vencê-los e partir para uma viagem de você ter 10, 15 dias de uma preparação perfeita. Então essa sequência, entre aspas, pesada, agora é a melhor hora possível para você pegar do que você pegar no momento que psicologicamente você não tá legal, como foi ano passado. O ano passado foi uma sequência pesada no pior momento possível. Agora não. Agora é o melhor momento possível da temporada. E talvez os caras, o próprio Flamengo, também o próprio Cruzeiro, ainda em fase de afirmação diante de alguns jogos recentes em que eles tiveram mais críticas e deram mais motivos de os torcedores deles e entenderem que aquela equipe poderia ter rendido mais do que o Palmeiras agora para o seu torcedor. Entendeu? Então você tem um momento que pode ser, obviamente, com jogos bem difíceis, porque são, não estou dizendo que isso é garantia que o Palmeiras vai vencer, muito pelo contrário, mas se tem um momento para você encarar adversários pesados e sair muito vivo, com o peito cheio e poder viajar para fazer a melhor preparação possível para o Mundial, é agora, Guilherme. Então, cara, vamos encarar isso com a melhor forma possível e colocar esse Palmeiras de novo nesse prumo que todo mundo espera. O Estevão, hein? O Estevão vai embora. Infelizmente, vai fazer muita falta. Não tenha dúvida alguma. O Palmeiras não tem um substituto como esse jogador. O Palmeiras carece muito de uma peça decisiva como essa. E, portanto, daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer. Mas o fato é que, infelizmente, né, o Palmeiras, depois do Mundial de Clubes, vai perder esse belíssimo jogador, esta grande joia que está em franca evolução. Estava falando até com um amigo meu agora há pouco aqui durante a transmissão, né? Se fosse aos 15, 20 anos, talvez o Estevão saísse com 20, 21 anos, 22, e teríamos toda a evolução e toda praticamente certeza do que ele seria capaz de fazer ainda com a camisa do Palmeiras, para quem sabe dar muito mais glórias, né, do que a gente esperaria, né? Infelizmente o Estevão vai sair do Palmeiras sem ter a chance no segundo semestre
de decidir os principais títulos, como, por exemplo, essa Copa do Brasil, se o Palmeiras for avançando, a própria Libertadores, o Campeonato Brasileiro, em que participou de uma forma muito importante nesses primeiros jogos aqui, os 10, 12 primeiros jogos do Palmeiras, que, sem dúvida alguma, foi a fase mais pesada, entendeu? Presta atenção, foi a fase mais pesada do Palmeiras no campeonato. Depois do jogo contra o Flamengo e depois do jogo, senhoras e senhores, contra o Cruzeiro, dê uma analisada na tabela do Palmeiras. Depois eu quero falar sobre isso. Falei aqui agora há pouco na transmissão do Link Sport Clube. Palmeiras tem uma grande chance de deixar Cruzeiro e Flamengo com 7, 8 pontos de desvantagem em relação ao Palmeiras. Caso o Verdão vença esses 2 próximos jogos, viajar para o Mundial de Clubes e voltar com uma tabela, não vou dizer que é fácil, porque nunca é fácil o Campeonato Brasileiro, mas ele volta com uma tabela mais acessível em relação a esses primeiros jogos, 10, 12 jogos que vimos aqui, que foram duros, e com isso, jogar essa bomba para os caras. Imagina como que o Palmeiras pode voltar do Mundial com essa vantagem, né? Um pouquinho mais larga em relação aos rivais e conseguir administrar esse campeonato antes do que muita gente esperava. Então, olha como o Palmeiras tem construído esse Campeonato Brasileiro, ou ele pode construir, caso ele faça essa parte. Entendeu? Vencer o Flamengo domingo e o Cruzeiro fora de casa. Entendeu? Seria muito legal que o Palmeiras conseguisse esses 2 resultados. Rapaziada, de fato, né? Eu concordo aí com o que o Facincani disse. Se você também concorda, vai nos comentários, deixa a sua opinião também, se você concorda com o Facincani ou não. Mas eu concordo com o Facincani aqui nesse ponto, de que o Palmeiras, se o Palmeiras conseguir, eu não vou dizer nem vencer, cara, mas pontuar contra o Flamengo, né? Não deixar o Flamengo pontuar, fazer os 3 pontos, ou seja, o Palmeiras não perder pro Flamengo. Se o Palmeiras conseguir pontuar contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, é uma situação muito boa pro Palmeiras mesmo, né? E se conseguir vencer, né, fazer os 3 pontos nos 2 jogos, aí, meu amigo, é uma situação realmente muito, muito top pro Palmeiras poder ir pro Mundial relax, tranquilo, jogar e voltar, e vai ter uma gordura muito boa ainda no Campeonato Brasileiro, e realmente aí a tabela com certeza vai estar um pouco mais acessível para o Palmeiras, com adversários não tão fortes. Trazendo aqui para vocês agora também, o Vitor Castanheira falou ao final do jogo, falou sobre o Estevão, pessoal, né? Ele se rendeu aí ao Estevão e falou sobre o moleque. Vitor Castanheira falou porque o Abel não pôde dar entrevista, teve um compromisso logo depois do jogo, teve que sair. Então o Vitor Castanheira falou aí do Estevão, bora conferir aqui. Como o Palmeiras, logicamente, tem que pensar à frente e já está a ver à frente. Já nos preparamos no início, por isso que, como vocês veem, o plantel está com boas opções. Temos praticamente 2 jogadores por posição com o mesmo nível. Quando aumenta a competitividade interna, logicamente, o desempenho do jogador vai melhorar. Vamos pensar primeiro neste Mundial que aí vem, que está próximo, e depois logicamente teremos tempo para pensar. É um facto, vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas a seu tempo pensaremos nessas soluções. Pois é, rapaziada, e logo após o jogo, quem também não deixou de falar, né, foi a estrela do jogo, quem brilhou demais, o Estevão, né, na zona mista, ele passou lá e falou com os jornalistas. Estevão, que ele não costuma passar na zona mista, pessoal, né, o entrevistador até diz que é muito raro ver o Estevão na zona mista. Dessa vez ele passou lá e falou sobre o jogo, falou sobre sua carreira, falou sobre esses últimos momentos, né, com a camisa do Palmeiras, né, e você vai querer conferir o que o Estevão falou aqui, sem mais enrolação, pessoal. Bora conferir aí o craque do jogo, diferenciado demais, o Estevão falando após o jogo. Bora lá. Estevão, falar desse seu momento, vai acabar, tá acabando, como é que você sente aí esses últimos jogos no Palmeiras, como é que você tá se sentindo? Muito feliz, esse momento está sendo maravilhoso para mim, acho que não poderia ser melhor. Estou desfrutando cada vez mais desses momentos incríveis que eu estou vivendo pelo Palmeiras, no Allianz, no CT. Então você tem que agradecer a Deus por esse momento e está sendo muito especial para mim. Você, quando foi substituído, você vai bem devagarzinho, dando um tchau para todo mundo ali, vivendo realmente, curtindo os seus últimos momentos aqui com a camisa do Palmeiras. O que você vai mais sentir falta
aqui do Palmeiras quando você for embora? Tudo, cara, tudo. Torcida, jogadores, esse elenco maravilhoso, atmosferas do Allianz. Eu senti falta de tudo, porque o Palmeiras foi um clube que abriu as portas para mim. Sou eternamente grato por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. E posso estar ajudando hoje com gols, com vitórias. Essa acho que é uma forma de retribuição por tudo que o Palmeiras fez na minha vida. Artilharia, 10 gols, 2 gols agora, no antepenúltimo jogo, mas 2 jogos pela frente. O que esperar desses próximos 2 jogos para fechar com chave de ouro essa sua despedida do Palmeiras? Acho que nada muda. Nosso foco é sempre o mesmo, que é buscar a vitória. E a gente encara todos os jogos como se fosse uma final. E uma coisa que o Abel tem batido muito na tecla é que esses jogos que preparam a gente para o Mundial. Então, tivemos um jogo muito importante hoje, vamos lidar no primeiro tempo e no segundo, vamos ter mais um no domingo. Então, são jogos que preparam a gente para o que vem de maior, que é o Mundial pela frente. Então, acho que são jogos para a gente preparar bastante. O Estevão, segunda-feira tem convocação para a Seleção Brasileira. Você já foi avisado, novo técnico chegando, já foi avisado que você está na pré-lista. Como é que fica toda essa expectativa? Estando na seleção, você também precisa um pouco mais de espaço, mais de confiança para demonstrar o seu futebol, jogando também nessa função. Claro, eu nem sabia que eu estava na pré. Não, também não sei. Estou perguntando se você sabe. Eu não sei. Porque, cara, eu tô tão emocionado que eu tô tentando o máximo ficar aqui no Palmeiras, sabe? Às vezes demora até um pouquinho para sair do CT, porque tá acabando, mas meu foco é o Palmeiras. Mas se vier uma convocação, claro que é uma honra para todo jogador que está na seleção brasileira, poder ajudar o país. Então, se vier uma convocação, vou estar muito feliz. Mas se não vier também, vou tentar desfrutar o máximo ainda desse restinho aí pelo Palmeiras. Domingo, Palmeiras e Flamengo, Verdão na liderança, 4 pontos de vantagem, pode abrir 7 pontos para o Flamengo. Você que está prestes a se despedir, é um jogo que você encara como final com a camisa do Palmeiras? Não só esse, mas hoje foi uma final pra gente. Então, o Abel sempre fala pra gente, todos os jogos são uma final, todos os jogos são decisivos. E a gente está encarando mais um jogo como se fosse uma final. Que não mudou pra gente, porque a gente sempre busca a vitória, a gente sempre busca ter um resultado positivo, então a gente vai fazer o máximo para poder fazer isso aqui dentro de casa. Sensacional, né, rapaziada? O que disse aí o Estevão na sua entrevista ali na Zona Mista, logo após o jogo. Realmente, moleque diferenciado demais, moleque humilde. Você pode ver que ele fala bem também, né? Fala com humildade. Enfim, o Estevão vai fazer muita falta mesmo pro Palmeiras, né, da metade do ano pra lá, né? Vai nos comentários, deixa a sua opinião, quanto que você acha que o Estevão vai fazer falta pro Palmeiras, deixa a sua opinião, e sua opinião é muito importante, beleza, pessoal? Bom, e separei por último aqui pra vocês também, o pessoal do Sport Center, lá da ESPN Brasil, fazendo o pós-jogo, né, rasgando elogios ao Palmeiras, ao Estevão, falaram do jogo, enfim, vocês vão conferir aqui a análise deles pós-classificação do Palmeiras na Copa do Brasil. Bora então conferir. O Estevão jogando num nível muito alto e decidindo o jogo para o Palmeiras, como resultado da principal mudança estrutural que o Abel fez no time do Palmeiras nessa retomada pós-Campeonato Paulista, nessa sequência aí que leva o Palmeiras a ser o melhor time da Libertadores, o melhor time do Brasileiro e classificado na Copa do Brasil, que foi tirar o Estevão exclusivamente da ponta direita e dar campo para o Estevão percorrer, né? O Felipe Anderson foi o ala de novo pela direita, infelizmente uma nova lesão, né? Quando ele vinha construindo uma boa sequência, uma nova lesão para o Felipe, espero que não o tire por muito tempo, embora acho que nesse momento o foco tem que ser o Mundial, né? Espero que nada aqui preocupe para o Mundial, mas ao dar campo para o Estevão, a gente viu ele passeando por diferentes lugares, e hoje ele inclusive começou como o meia, não o ponta, mas o meia pela esquerda, ele é canhoto, ele raramente joga pela esquerda. O Maurício, geralmente é o Facundo na esquerda, o Estevão na direita. Hoje foi Maurício na direita e Estevão na esquerda. Depois eles trocaram, né? A gente teve algumas inversões de lado a lado. Então o Estevão pôde causar danos em mais lugares do campo, confundia a marcação. Porque quando está na direita, ele faz um movimento para puxar para dentro e bater de canhota. Quando ele está na esquerda, ele faz o movimento de ir para o fundo e bater. E aí a gente viu como é que foi o lance do pênalti que originou o primeiro gol. O Estevão, como meio atacante pela direita, é pisado e depois calçado pelo zagueiro, pênalti. Que ele bate no rebote e faz o gol. Como é que é o segundo gol? Ele recebe como meia pela esquerda,
puxa para o lado e dá uma sapatada de perna canhota para meter a bola na gaveta. Um Estevão que causa danos em todo o campo. Então vamos colocar a tela sobre o Estevão. Estevão, 2 gols na noite de hoje, que é uma tela que mostra a joia brilhante, o que ele fez hoje, ó, liderou todos, tirando ações com bola, que foram 52, ele ficou em segundo, ações com bola no ataque, ações na área rival, chances criadas, dribles tentados, finalizações no alvo, gols, tudo ele liderou, André. André, quando você vê, o futebol brasileiro produz joias. Algumas não chegam no teto que a gente imagina quando tem 17, 18 anos. Quando você vê a bola apresentada pelo Estevão, e ele como característica, postura em entrevistas, o que faz, inclusive, não que interesse, eu costumo dizer que não interessa muito fora de campo, desde que não seja, desde que seja algo esportivo e pessoal, assim, não faça nenhuma grande besteira, o que não é o caso dele. O que você imagina de teto quando você olha esse menino, André? A gente já falou tanto dele, né? E pelo fato dele ter surgido logo depois no time principal do Palmeiras, logo depois do Endrick, também isso foi assunto, né, para vários debates, porque o Palmeiras revelou esses 2 jogadores, eles têm características distintas e aparentemente uma perspectiva tanto para um quanto para o outro, embora seja absolutamente permitido a todo mundo que gosta de futebol ter uma preferência ou gostar dos 2 em relação ao seu estilo da mesma maneira. E eu sempre me interessei pelo jeito do Estevão jogar. E eu sei que os técnicos como o Abel, por exemplo, valorizam demais a obediência tática do Estevão, o fato dele compreender o que ele tem que fazer quando o Palmeiras não tem a bola, o fato dele não só compreender o que ele tem que fazer, mas executar essa tarefa, porque a maioria dos jogadores que não participam do momento defensivo, eles sabem o que tem que fazer. O Estevão faz. E essa é uma das razões pelas quais o Abel se apaixonou por ele desde cedo e sempre o elogiou. Mas eu sempre me interessei, pessoalmente, pelo futebol de rua, né? E é preciso tomar cuidado para usar essa expressão, porque ela pode ser encarada como não como uma crítica, mas como um alerta. E é justamente o contrário, né? O Marcelo Bielsa, que hoje é o treinador da seleção uruguaia, que sempre disse que o futebol ele se transformou num jogo tão difícil para equipes do mesmo nível que quando você tem jogadores capazes de ganhar os duelos individuais, o trabalho do treinador ele se facilita. E aí o Bielsa terminava esse raciocínio dizendo: o problema é que só tem 2 jogadores no mundo que fazem isso. E ele citou o Messi e o Neymar. Isso foi na época em que o Neymar, se não me engano, era na época que o Neymar estava no Paris Saint-Germain. Um protagonista completo do jogo do time francês naquele momento. E o Messi, a gente não precisa explicar por que o Bielsa falou isso a respeito dele. O Estevão é um desses jogadores que desequilibram as melhores defesas, e quando as defesas não estão tão equilibradas e não são tão boas, dá até um pouco de pena, entre aspas, né, dos jogadores que têm que marcá-lo. A gente viu ao longo desse período do Estevão como jogador titular e uma das peças principais do Palmeiras, poucas vezes ele ser bem marcado. O Angileri o marcou bem, né, nas finais do Campeonato Estadual. No jogo anterior, também no estadual, no próprio Allianz Parque, quando o Estevão perde um pênalti no final, ele também foi contido pelo sistema defensivo do Corinthians. Mas isso foi uma raridade, isso é uma raridade. Você percebe várias vezes os zagueiros não saberem como agir perto dele, porque ele é o tipo de jogador que, se você chega muito perto, ele se livra de você muito facilmente, ele tem repertório de dribles assim, inesgotável. E quando o jogador dá espaço para ele acelerar, ele simplesmente passa. É como se o marcador não estivesse ali. Então são raríssimos. É muito liso, né, rapaziada? Muito liso. E o Brasil, de fato, se acostumou a revelar muita gente com essas características. Então, a gente falou isso lá no início. O DNA futebolístico dele é o DNA de grandes dribladores e de jogadores que são escorregadios, que passam por espaços curtos, que se viram com um palmo do campo, que finalizam muito bem, que tem faro de gol. Então, assim, na árvore, né, genealógica, ele é um desses jogadores, como o Neymar, como o Ronaldinho Gaúcho, como o Robinho, jogador de futebol Robinho. Com essas características absolutamente imprevisíveis da rua mesmo, do futebol
que não tem tantas condições, mas tem muito brilho. Então ele precisa de muito pouco para fazer a diferença, ele precisa de muito pouco para fazer um gol como ele fez hoje. Balançou para um lado, balançou para o outro e enfiou um pé na bola numa finalização daquelas, pega aí, goleirão, sabe? Já é uma coisa, sabe? Vai buscar, ele já sabia tudo o que ele ia fazer. Bom, rapaziada, então é isso aí, vocês puderam conferir vários comentaristas opinando aí sobre esse Palmeiras, mais uma vitória do Verdão, classificado na Copa do Brasil, com o show de Estevão brilhando no jogo, apesar de ter perdido o pênalti, né, fez no rebote, depois foi lá, logo em seguida já marcou mais um gol, né, o Flaco fechou a conta fazendo o terceiro gol, entrou depois e fez, enfim, mas brilho do jogo total do Estevão, e todos os comentaristas aqui estão certíssimos, né, na análise do Estevão. O moleque é liso, é diferenciado, não adianta. O cara vem marcar ele, se o cara vier sozinho, pode esquecer que não vai parar o moleque, ele vai parar só lá dentro do gol, né, 10 passos para ele, enfim. É realmente um craque que o Palmeiras revela pro mundo aí, vamos ver. Torcer demais para ele, né, saindo do Palmeiras, indo para Europa, e no Chelsea, que não é tudo isso, né, mas vamos torcer para que ele dê muito certo lá no Chelsea, quem sabe vai para um time mais parrudo, né, um Manchester City, um Real Madrid, um próprio PSG, enfim. E é isso, né, pessoal, para ele brilhar demais lá, porque o Estevão merece demais, joga muita bola, né, pessoal? Mas é isso, o que você achou do time, o que você achou do menino Estevão nesse jogo contra o Ceará? Vai no campo dos comentários, deixa a sua opinião é muito importante, beleza? Então é isso, e curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, o like é muito importante, fortalece muito, então deixa o joinha aí para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses aí, beleza? Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações também, quase que não saem, pessoal. Ativa o sininho das notificações para você sempre receber aqui os vídeos novos do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão em todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço. É o Porco. É nóis. Fui.